Durante uma reunião da escola, meu marido disse que eu nem era mãe de verdade. As palavras saíram da boca dele como uma bofetada gelada, ecoando pela sala onde outros pais me observavam com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Eu senti meu rosto queimar, meu estômago se revirar, e por um momento interminável, o mundo pareceu parar. Mas o que meu marido Ricardo não sabia é que aquelas palavras cruéis seriam o último insulto que ele conseguiria me dirigir na frente de testemunhas. Meu nome é Carla Santos, tenho 42 anos, e há 3 anos me casei com Ricardo, um executivo bem-sucedido que sempre fez questão de me lembrar que ele tinha 2 filhos de um casamento anterior, enquanto eu nunca havia conseguido engravidar. Durante nossa relação, ele usava essa diferença como uma arma sutil, questionando minha capacidade de entender decisões sobre as crianças, sugerindo que minha opinião não tinha o mesmo peso porque eu não era uma mãe biológica. Mas naquela noite de quinta-feira, na reunião de pais e mestres da escola particular onde Miguel e Sofia estudavam, ele decidiu tornar público o que antes eram humilhações privadas. A reunião havia começado normalmente. Estávamos discutindo o desempenho acadêmico de Miguel, de 12 anos, quando a professora mencionou que ele estava com dificuldades em matemática e sugeriu aulas de reforço. Eu imediatamente me manifestei, explicando que havia pesquisado alguns professores particulares e até já tinha conversado com Miguel sobre a possibilidade. Foi então que Ricardo me interrompeu bruscamente, virando-se para mim com aquele olhar que eu conhecia bem, aquele que precedia suas declarações mais venenosas. Ela nem é mãe de verdade, ele disse para a sala toda, com um sorriso sarcástico nos lábios. Não entende dessas coisas como quem realmente criou filhos desde bebê. Sua voz era alta o suficiente para que todos os outros pais ouvissem, e eu senti o silêncio constrangedor que se instalou na sala. A professora Helena piscou várias vezes, visivelmente desconfortável, enquanto outros casais baixavam os olhos ou fingiam olhar para seus celulares. Mas eu percebi os sussurros, os olhares de pena misturados com uma curiosidade cruel sobre nossa dinâmica matrimonial. O que Ricardo não imaginava é que, durante os últimos 6 meses, eu havia estado compilando evidências de algo que descobri por acaso. Evidências de transferências bancárias suspeitas, de mensagens apagadas, de mentiras sobre reuniões de trabalho que na verdade eram encontros com Valentina Rodrigues, uma modelo influencer 20 anos mais nova que ele conheceu através de um cliente da empresa. Evidências de um apartamento alugado no nome dela, mas pago por ele. Evidências de presentes caros, viagens, uma segunda vida inteira financiada com o dinheiro que deveria ser nosso, com o dinheiro que pagava a escola dos próprios filhos dele. Enquanto ele continuava sua performance humilhante na frente dos outros pais, explicando como eu não tinha o instinto materno necessário para tomar decisões importantes sobre educação, eu mantive o silêncio. Deixei que ele cavasse sua própria cova um pouco mais fundo, porque eu sabia que cada palavra cruel que saía da boca dele naquele momento seria lembrada por cada pessoa naquela sala quando a verdade viesse à tona. E a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e descubra como eu resolvi isso. Porque o que aconteceu depois que o diretor da escola decidiu intervir foi algo que Ricardo jamais conseguiria prever e que mudaria nossa vida para sempre. O diretor da escola, Dr. Maurício Fernandes, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e uma postura que comandava respeito natural, levantou-se lentamente da cadeira onde havia permanecido observando toda a cena. O movimento dele foi tão deliberado que fez Ricardo parar no meio de mais uma explicação condescendente sobre como eu não entendia as necessidades educacionais de crianças de verdade. Todos os olhos se voltaram para Dr. Maurício e, pela primeira vez, desde que Ricardo começou seu show de humilhação, senti uma pontada de esperança. Dr. Maurício caminhou até a frente da sala com passos medidos, suas mãos cruzadas nas costas, o olhar fixo em meu marido. A sala ficou em silêncio absoluto, apenas o som do ar-condicionado cortando a tensão que havia se instalado. Quando ele falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Ricardo recuar ligeiramente na cadeira. Senhor Ricardo, ele disse com uma pausa calculada, em 30 anos dirigindo esta instituição, já presenciei muitos tipos de dinâmicas familiares, mas raramente vi algo tão inadequado quanto o que acabei de testemunhar. Eu senti meu coração acelerar. Ricardo, por sua vez, tentou manter a pose arrogante, mas eu podia ver o desconforto crescendo em seus olhos.
Ele não estava acostumado a ser questionado publicamente, especialmente por figuras de autoridade. Dr. Maurício continuou, dirigindo-se agora para toda a sala, mas mantendo o foco em meu marido. Esta é uma reunião pedagógica, um espaço dedicado ao bem-estar e desenvolvimento de nossos alunos. Não é um tribunal onde cônjuges humilham uns aos outros na frente da comunidade escolar. A professora Helena assentiu discretamente. E percebi que outros pais começavam a olhar para Ricardo com uma mistura de desaprovação e constrangimento. Era óbvio que sua performance havia sido não apenas cruel, mas completamente inapropriada para o ambiente. Dr. Maurício deu mais alguns passos e parou bem em frente à mesa onde estávamos sentados. Além disso, ele continuou, sua voz agora mais firme. Devo lembrar que a senhora Carla tem estado presente em todas as reuniões escolares dos últimos 3 anos. Participou ativamente das festas de arrecadação de fundos e foi voluntária em 2 das nossas campanhas de conscientização sobre bullying. Senti uma onda de gratidão me invadir. Dr. Maurício havia notado minha dedicação, havia visto meus esforços genuínos com Miguel e Sofia, mesmo quando Ricardo constantemente me diminuía em casa. Ele continuou relatando minha participação ativa na comunidade escolar, mencionando como eu havia ajudado Sofia com o projeto de ciências que ganhou o 1º lugar na feira da escola, como estava sempre disponível para buscar Miguel quando ele ficava doente, como participava de todas as reuniões de pais mesmo quando Ricardo estava viajando a trabalho ou alegava estar muito ocupado. Ricardo tentou se defender, murmurando algo sobre como eu fazia isso apenas para compensar minha falta de experiência materna real, mas Dr. Maurício o cortou com um gesto da mão. Senhor Ricardo, ele disse com uma firmeza que fez meu marido se encolher na cadeira. Sugiro que reflita sobre o exemplo que está dando para seus filhos neste momento. Miguel e Sofia precisam de adultos que demonstrem respeito mútuo e cooperação, não de conflitos conjugais expostos em espaços públicos. Foi então que percebi algo interessante acontecendo na sala. As expressões dos outros pais haviam mudado completamente. O que antes eram olhares de pena direcionados a mim, agora se tornaram olhares de reprovação direcionados a Ricardo. Algumas mães sussurravam entre si, claramente incomodadas com a forma como ele me tratava. Um dos pais, um homem que eu reconheci como o pai de um colega de Miguel, balançava a cabeça negativamente. A humilhação estava se invertendo, e Ricardo começava a perceber isso. Dr. Maurício ainda não havia terminado. Ele se dirigiu diretamente a mim pela primeira vez, com um tom completamente diferente, respeitoso e acolhedor. Senhora Carla, ele disse, suas sugestões sobre o reforço em matemática para Miguel são pertinentes e demonstram exatamente o tipo de preocupação parental que esperamos de nossa comunidade. Se me permite, eu gostaria de conversar com a senhora depois desta reunião sobre algumas opções adicionais que a escola pode oferecer. Você já passou por algo parecido com o que eu passei? Já foi humilhado desse jeito também? Conta nos comentários sua experiência, porque infelizmente essa dinâmica de desqualificação é mais comum do que deveria ser, e é importante falarmos sobre isso. O que aconteceu depois da intervenção do diretor foi ainda mais revelador do que eu esperava. Ricardo, claramente desestabilizado pela reprimenda pública, tentou recuperar o controle da situação com uma estratégia que eu conhecia bem de nossas discussões em casa: a manipulação emocional. Ele mudou completamente o tom de voz, assumindo uma postura de vítima incompreendida, e começou a explicar para Dr. Maurício e para toda a sala como nossa dinâmica familiar era complicada, como ele estava apenas tentando proteger seus filhos de decisões precipitadas de alguém que não tinha experiência real com maternidade. Dr. Maurício o observava com uma expressão que misturava incredulidade e crescente irritação. Eu podia ver que o diretor estava reconhecendo o padrão de comportamento manipulativo que Ricardo demonstrava. Senhor Ricardo, ele disse, interrompendo mais uma vez meu marido no meio de sua explicação autocompassiva. Estou começando a questionar se o problema aqui não está nas dinâmicas familiares, mas sim no respeito básico entre adultos. A forma como o senhor se refere à sua esposa é, francamente, inaceitável. Foi então que Ricardo cometeu o erro que selaria seu destino naquela sala. Visivelmente frustrado por estar perdendo o controle da narrativa, ele se levantou abruptamente e elevou a voz. Olha, diretor, ele disse com um tom agressivo que fez vários pais se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Eu sei o que é melhor para meus filhos. Eu os conheço desde que nasceram. Eu pago por esta escola.
e não vou aceitar lições de educação de alguém que não entende a complexidade de ser pai de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo havia acabado de insultar não apenas a mim novamente, mas também questionou a autoridade de Dr. Maurício, que era pai de 3 filhos e avô de 5 netos. A expressão no rosto do diretor mudou completamente. Não era mais apenas desaprovação profissional, era indignação pessoal. Ele se levantou lentamente, sua postura impondo ainda mais respeito, e caminhou até ficar face a face com meu marido. Senhor Ricardo, ele disse, sua voz agora carregada de uma autoridade que não admitia contestação. O senhor acabou de cruzar uma linha que não deveria ter sido cruzada. Primeiro, humilha sua esposa publicamente. Depois, questiona minha competência profissional e pessoal. Eu dirijo esta escola há 3 décadas, sou pai e avô, e não preciso de lições sobre educação de alguém que claramente não consegue nem mesmo demonstrar educação básica em uma reunião de pais. Senti uma mistura de satisfação e nervosismo crescendo dentro de mim. Ricardo estava sendo exposto na frente de toda a comunidade escolar como o homem arrogante e desrespeitoso que realmente era. Mas eu conhecia meu marido bem demais para não saber que ele ficaria furioso comigo depois, culpando-me por toda a humilhação que estava sofrendo. O que ele não imaginava é que eu já não me importava mais com sua raiva, porque tinha um plano que estava prestes a ser colocado em ação. Dr. Maurício continuou sua defesa não apenas de mim, mas do conceito básico de respeito familiar. Ele contou para a sala sobre várias famílias da escola que tinham padrastos e madrastas exemplares, sobre como a parentalidade não dependia apenas de vínculos biológicos, mas de dedicação, amor e presença consistente. Mencionou especificamente como havia observado minha interação carinhosa e natural com Miguel e Sofia durante eventos escolares, e como as crianças claramente me viam como uma figura materna importante em suas vidas. Com cada palavra do diretor, eu via Ricardo afundando mais e mais em sua própria arrogância. Sua face estava vermelha, suas mãos cerradas em punhos, e eu podia praticamente ver os pensamentos de vingança se formando em sua mente. Ele estava planejando como me faria pagar por toda essa humilhação quando chegássemos em casa. Como me lembraria, mais uma vez, que eu era apenas uma agregada em sua vida, alguém que podia ser descartada quando ele decidisse. Mas o que Ricardo não sabia, enquanto planejava sua retaliação, é que eu já havia tomado uma decisão. Naquela manhã, antes mesmo de irmos para a reunião, eu havia marcado um encontro com um advogado para a sexta-feira seguinte. Tinha em mãos todas as evidências de sua traição, todos os comprovantes de suas mentiras financeiras. E agora, graças à sua performance naquela reunião, eu tinha dezenas de testemunhas de seu comportamento abusivo e desrespeitoso. Se chegou até aqui, significa que minha história importa. Se inscreve e ativa o sininho para saber como eu resolvi isso, porque o que aconteceu nos próximos dias foi algo que Ricardo jamais viu chegando. Na sexta-feira seguinte, eu estava sentada no escritório de Maria Fernanda Carvalho, uma das advogadas mais respeitadas de São Paulo, especializada em direito de família e divórcio litigioso. Havia encontrado seu nome através de uma pesquisa meticulosa, procurando especificamente por profissionais que lidavam com casos envolvendo infidelidade e manipulação financeira. O que não esperava era descobrir que Dr. Maurício, o diretor da escola, era cunhado dela. Quando mencionei o incidente da reunião de pais, seus olhos brilharam com uma mistura de interesse profissional e indignação pessoal. Maria Fernanda examinou cada documento que eu havia coletado ao longo dos últimos meses com a precisão de uma cirurgiã. As transferências bancárias para a Valentina, os extratos do cartão de crédito mostrando gastos em joalheria e restaurantes caros em dias que Ricardo alegava estar em reuniões de trabalho, as mensagens que eu havia conseguido recuperar de seu telefone quando ele tomava banho, os comprovantes do apartamento alugado. Ela organizava tudo com uma eficiência que me impressionava, criando uma linha do tempo detalhada da traição de meu marido. Carla, ela disse, levantando os olhos dos documentos. Este é um dos casos mais bem documentados que já recebi. Seu marido não apenas foi infiel, mas usou recursos do patrimônio conjugal para sustentar essa segunda vida. Além disso, temos agora testemunhas do comportamento psicologicamente abusivo dele. Ela fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. O que aconteceu naquela reunião escola foi mais valioso do que você imagina. Aquelas pessoas viram com os próprios olhos como ele a trata, e isso será crucial se precisarmos provar alienação parental ou abuso emocional.
Foi então que ela me explicou algo que eu não havia considerado. Ricardo havia cometido não apenas adultério, mas também apropriação indébita de recursos conjugais. O apartamento de Valentina, as viagens, os presentes caros, tudo isso poderia ser caracterizado como dilapidação do patrimônio familiar. E mais importante ainda, como Miguel e Sofia eram menores de idade e eu havia exercido função materna pelos últimos 3 anos, eu tinha direitos de visitação que ele não poderia simplesmente revogar, independente de não sermos biologicamente relacionadas. Enquanto Maria Fernanda explicava meus direitos e as estratégias legais disponíveis, meu telefone vibrava constantemente com mensagens de Ricardo. Desde a reunião de quinta-feira, ele havia oscilado entre tentar me convencer de que eu havia interpretado mal suas palavras e ameaças veladas sobre como eu não tinha lugar real na família dele. Na noite anterior, havia chegado em casa visivelmente irritado e começou uma discussão sobre como eu havia o constrangido na frente dos outros pais. Como de costume, tentou inverter a narrativa, fazendo-me parecer a culpada por sua própria inadequação. Mas dessa vez, eu não mordi a isca. Respondi com uma calma que o deixou visivelmente perturbado, e simplesmente disse que talvez ele devesse refletir sobre as palavras do diretor. Isso o enfureceu ainda mais, e ele passou a noite inteira alternando entre o tratamento silencioso e comentários sarcásticos sobre como eu estava me achando importante demais por causa da defesa do diretor. O que ele não sabia é que cada palavra cruel que dizia apenas reforçava minha certeza de que estava tomando a decisão correta. Maria Fernanda me explicou que teríamos várias opções de ação. Poderíamos buscar uma separação amigável, onde eu receberia minha parte do patrimônio e manteria direitos de convivência com as crianças. Ou poderíamos partir para o confronto total, usando todas as evidências de infidelidade e abuso emocional para garantir não apenas uma divisão mais favorável dos bens, mas também tornar pública sua conduta inadequada. A escolha era minha. Enquanto eu considerava as opções, Maria Fernanda me contou algo que mudou completamente minha perspectiva. Através de sua rede de contatos, ela havia descoberto que Valentina, a modelo com quem Ricardo mantinha o relacionamento, não era a primeira. Havia um padrão de comportamento que se repetia há anos, mulheres jovens que apareciam e desapareciam de sua vida, todas financiadas com dinheiro que deveria estar sendo usado para nossa família e para o futuro de Miguel e Sofia. Aquela informação foi o ponto de virada para mim. Não se tratava apenas de uma traição isolada ou de um momento de fraqueza. Era um padrão sistemático de desrespeito não apenas comigo, mas com seus próprios filhos, cujo dinheiro da educação e futuro estava sendo desviado para sustentar seus casos extraconjugais. Naquele momento, tomei minha decisão. Não seria uma separação amigável. Seria guerra total. Na segunda-feira seguinte, Ricardo acordou para encontrar uma pilha de documentos legais esperando por ele na mesa da cozinha, ao lado de seu café habitual. Maria Fernanda havia trabalhado durante todo o fim de semana para preparar não apenas a petição de divórcio, mas também uma ação de restituição de valores desviados e uma solicitação de medida protetiva baseada no padrão de abuso psicológico documentado. Quando ele leu a primeira página, sua face passou por todas as cores do espectro, do branco pálido ao vermelho furioso. Eu estava sentada calmamente na sala, tomando meu chá, quando ouvi o berro que ecoou por toda a casa. Carla! O que diabos é isso? Ele apareceu na sala segurando os papéis, suas mãos tremendo de raiva. Eu mantive a voz firme e olhei diretamente em seus olhos. É exatamente o que você está lendo, Ricardo. Um divórcio litigioso por justa causa, baseado em adultério, dilapidação patrimonial e abuso psicológico. Todas as suas mentiras, todas as suas traições, todos os seus desrespeitos estão documentados ali. A expressão em seu rosto foi de completo choque. Ele nunca imaginou que eu tivesse coragem ou competência para reunir evidências contra ele. Durante anos, havia me subestimado, tratando-me como uma figura decorativa em sua vida, alguém que deveria ser grata por estar ali e nunca questionar seus comportamentos. Mas enquanto ele estava ocupado humilhando-me publicamente e sustentando suas amantes com nosso dinheiro, eu estava silenciosamente construindo o caso que destruiria toda a narrativa de superioridade que ele havia criado sobre si mesmo. Você está louca se pensa que vai conseguir alguma coisa, ele disse, tentando recuperar a compostura arrogante. Eu tenho os melhores advogados de São Paulo. Tenho recursos. Tenho conexões. Você não é nada sem mim.
Foi então que sorri pela primeira vez em meses. Um sorriso genuíno de alguém que finalmente havia recuperado seu poder. Ricardo, eu disse, levantando-me calmamente. Você tem razão sobre uma coisa. Você realmente tem recursos. Recursos que você usou para pagar apartamento, carros e joias para pelo menos 3 mulheres diferentes nos últimos 2 anos. Recursos que agora estão todos documentados e que você terá que restituir ao patrimônio familiar. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta, parando apenas para entregar-lhe um último documento que Maria Fernanda havia incluído no pacote. É uma intimação para você comparecer em juízo na quinta-feira. Ah, e Ricardo, adicionei, virando-me para olhá-lo uma última vez, Dr. Maurício, Helena, e pelo menos 8 outros pais da reunião já confirmaram que prestarão depoimento sobre seu comportamento. Aparentemente, sua performance naquela noite foi mais memorável do que você imaginava. Nos meses que se seguiram, a verdade sobre Ricardo se espalhou pela comunidade como fogo em palha seca. As esposas dos outros executivos de sua empresa descobriram sobre Valentina e as outras mulheres, e começaram a questionar seus próprios maridos sobre comportamentos similares. A reputação de homem íntegro e pai exemplar, que ele havia cultivado ao longo dos anos, desmoronou completamente. Miguel e Sofia, inicialmente confusos com a separação, gradualmente começaram a entender que eu não estava abandonando-os, mas sim criando um ambiente mais saudável para todos nós. O resultado legal foi ainda mais satisfatório do que Maria Fernanda havia previsto. Ricardo foi obrigado a restituir mais de R$ 200 mil desviados para suas aventuras extraconjugais. Perdeu a guarda compartilhada devido ao padrão de comportamento abusivo comprovado e teve que pagar uma pensão substancial, não apenas para as crianças, mas também para mim, como reparação pelos danos morais sofridos. Mais importante ainda, consegui manter uma relação próxima com Miguel e Sofia, que agora me visitam regularmente e me chamam orgulhosamente de mãe do coração. A ironia final veio 6 meses depois, quando Valentina o abandonou, após descobrir que ele não tinha mais acesso livre aos recursos financeiros que costumava ter. Aparentemente, a modelo famosa não estava interessada em um relacionamento com alguém que precisava justificar cada gasto para um juiz e pagar pensões substanciais para a ex-esposa e os filhos. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela reunião de quinta-feira foi o momento em que minha vida realmente começou. As palavras cruéis de Ricardo, que ele pensou que me diminuiriam para sempre, foram na verdade o catalisador que me deu coragem para reclamar minha dignidade e meu valor. Dr. Maurício não apenas me defendeu naquela sala, ele me mostrou que eu merecia respeito e que outras pessoas podiam ver meu valor, mesmo quando eu mesma duvidava dele. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais. Porque todos merecemos dignidade e respeito como eu merecia, e às vezes é preciso muita coragem para reivindicar o que é nosso por direito. Nunca aceite ser diminuído por ninguém. Você é mais forte do que imagina, e seu valor não depende da validação de quem não consegue enxergar quem você realmente é.